Tive um diagnóstico de câncer e iniciei meu tratamento com quimioterapia. Como que eu vou saber se esse tratamento está funcionando? Tem algum sinal, algo que eu possa observar para chamar atenção nesse sentido? Tem que fazer algum tipo de exame? Como que é feito esse acompanhamento? Essa é uma dúvida muito frequente no dia a dia, no consultório. As pessoas elas têm muita ansiedade com relação a isso, para saber se o tratamento ele está sendo efetivo, se está funcionando para aquela determinada doença. Nesse vídeo eu vou tentar explicar então os principais pontos, como que nós acompanhamos isso, o que a gente está sempre avaliando, quando que é a hora de fazer exames, tentar trazer isso de uma forma resumida. Eu sou o Luciano, sou médico oncologista. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, porque eu quero trazer uma sequência de vídeos sobre quimioterapia, vou falar também sobre efeitos colaterais, sobre outras formas de tratamento também mais novos. E se você estiver inscrito, o YouTube ele te avisa quando esses vídeos saem. Isso é muito importante para ficar atualizado aí, para entender mais sobre esse tema. Então, assim, para nós pensarmos em como saber se essa quimio está funcionando, a gente tem que entender primeiro qual que é a finalidade dela, o que eu estou buscando com esse tratamento que a gente está fazendo. Vamos pegar então um exemplo de quimioterapia neoadjuvante. O que é isso? Aquela quimio que eu faço antes da cirurgia, por exemplo. Se eu pego um paciente que tem um tumor, vamos pegar um câncer de mama, por exemplo, tem um nódulo ali. Como que eu vou saber se essa quimio está funcionando? Nós podemos ter alguns parâmetros. O principal dele, que é o que a gente mais quer, é uma redução desse tumor, então durante o tratamento pode ser até que ele desapareça ali, ou pelo menos ele não crescer, isso já é uma resposta importante, e nós vamos estar vendo ali, de repente ele começa a crescer, aparece nódulo em outro local. Esses são sintomas que vão chamar a nossa atenção, ligar um alerta para saber se esse tratamento está ou não sendo efetivo. Mas e se esse tumor é dentro do corpo? Vamos pegar, por exemplo, estômago, que a gente pode fazer essa quimioterapia antes da cirurgia, esôfago, por exemplo. Nós vamos avaliar o quê? A parte sintomática, se o paciente está reagindo bem, às vezes ele pode melhorar para ele se alimentar, pode ganhar peso. Então essa parte sintomática vai ajudar a nos guiar melhor. Os exames nós não fazemos o tempo todo, você não faz uma quimio, já vai lá e faz um exame de imagem, porque isso, além da questão do custo, de atrasar tratamento, própria exposição à radiação. Então, normalmente, nós fazemos isso quando quer se ver alguma coisa. Por exemplo, eu acabei de fazer o tratamento e estou pensando em programar a cirurgia, eu quero ver como está essa doença, ou finalizei e quero ver como que ficou, ou mesmo se alguma coisa estiver andando fora do que a gente espera. Então, são nessas situações que nós vamos buscar esses exames de imagem. Se eu pegar uma outra forma de tratamento, por exemplo, uma quimioterapia adjuvante, que é aquela que a gente faz depois da cirurgia, é mais difícil eu ter algum parâmetro. Por quê? Esse é um paciente que ele operou, tirou totalmente o câncer e já não tem mais nada ali. Eu vou fazer um tratamento nele com uma finalidade o quê? De evitar que essa doença volte. Eu não quero que esse tumor reapareça, volte no mesmo local, que de repente ele crie uma raiz em outro local. Ela é uma quimioterapia mais ou menos preventiva, vamos usar uma palavra assim. Então aqui o parâmetro é mais complexo, a gente vai fazer o tratamento e talvez o efeito dele vai ser mais no longo prazo. O que os estudos mostram para a gente em quimioterapia adjuvante? Que o paciente que não fez, claro, isso para determinadas doenças, dependendo da indicação, ele tem uma chance maior dessa doença voltar lá na frente. Você que está assistindo o vídeo deve conhecer alguém que tratou o câncer, tirou toda a lesão e depois de alguns anos voltou. Então o câncer, infelizmente, ele tem esse risco. Existe algo da doença que a gente não consegue enxergar. Alguma célula, alguma coisa minúscula que pode ficar e que às vezes os exames não conseguem detectar. Que depois de meses, anos, isso pode se manifestar. Então essa quimio ela tem o intuito de tentar destruir isso, de evitar que isso se prolifere lá na frente. E aí, normalmente, quando você opera, a gente faz a quimioterapia e faz um controle depois, vai fazer um acompanhamento com o passar dos anos para tentar avaliar se essa doença vai voltar ou não, tentar identificar alguma alteração que surja nesse período. Uma outra modalidade de tratamento seria aquela quimioterapia paliativa. O que é isso? Seria aquele paciente que ele tem uma doença avançada, que de repente já se espalhou e que ele não tem condições de um tratamento curativo.
O que eu espero com essa quimioterapia? Fazer a doença regredir, de repente diminuir ou pelo menos estabilizar, parar de crescer, reduzir os sintomas. Então qual que vai ser o parâmetro aqui? A tolerância do paciente durante o tratamento, se ele está melhorando, está reagindo, talvez a dor dele diminuiu, ele está comendo melhor. Se ele tem algum tumor visível, eu posso ver essa redução dele, acompanhar, às vezes algum linfonodo, alguma íngua que ele tem, eu vou ver se ela está diminuindo. Um outro parâmetro que pode ser usado aqui e também nos outros tipos de quimioterapia, para alguns tipos de câncer nós temos exames de sangue que podem ajudar, que são os marcadores. Um exemplo interessante é o câncer de próstata, onde o PSA é um exame que pode nos guiar quanto a isso. Muitos pacientes com câncer de próstata, conforme ele avança, esse PSA tende a subir. Então, enquanto eu estou fazendo o tratamento, eu posso ir acompanhando e vendo se esse exame está caindo. Claro, isso associado também a uma melhora do paciente. Nós temos outros exemplos, por exemplo, no câncer de pâncreas CA19-9, câncer de ovário CA125. São exames de sangue que nos ajudam a monitorar se essa doença está respondendo, ou às vezes eu estou fazendo a quimio, está subindo, talvez tenha alguma coisa errada. É claro que eles não são completamente certos, às vezes eles podem se alterar, ter uma oscilação diferente e isso não ter esse significado. Ele pode subir em algum momento e o tratamento está funcionando, então por isso que é importante a avaliação do médico, a interpretação. Essa parte de marcadores, depois eu quero fazer um vídeo à parte para falar bem sobre isso, tentar explicar, porque às vezes é algo que pode causar confusão até esses exames de sangue. Mas basicamente o vídeo era para trazer isso, para explicar então que tipo de parâmetro a gente usa, como que nós avaliamos. Então primeiro entender qual que é a finalidade da quimio, o que eu estou buscando com esse tratamento, e aí a partir disso nós vamos acompanhando durante o tratamento e vendo alguns desses sinais, se está funcionando, se está melhorando, o paciente está melhor clinicamente, está respondendo, os sintomas reduziram, se aquele tumor que estava ali visível, aquela massa está regredindo. Isso tudo são sinais que podem ajudar a entender e no momento da indicação, o exame de imagem, a tomografia, o PET, a ressonância, enfim, o que for mais indicado naquele caso e for acessível também, é o que vai nos mostrar como que essa doença ficou após o tratamento. Então é muito importante a gente entender isso e também que às vezes a quimio não é também de uma hora para outra, você vai fazer uma sessão, esperar que suma tudo, que melhore tudo. É um tratamento que tem um certo período, tem também os efeitos colaterais, então às vezes num primeiro momento há uma queda, há um aumento dos sintomas para depois começar a reação. Então tudo isso tem que ser avaliado de uma forma individual, vai depender também do tipo de químio que está sendo indicado, a forma como esse tratamento é aplicado. Então várias questões aí têm que ser avaliadas para nós entendermos e ver o que vai esperar desse tratamento. Certo? Se você tem alguma dúvida ainda sobre quimioterapia, eu vou deixar aqui em cima, nesse lado aqui, um vídeo falando sobre isso, onde eu explico o que é quimioterapia, bem certinho. Então, para quem tiver curiosidade, pode acessar esse vídeo e tirar as dúvidas eventualmente sobre isso. E mais uma vez, se inscreva aqui no canal, que eu vou trazer mais conteúdos, falar mais sobre quimioterapia. Se você também tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, quiser algum tema, tiver alguma sugestão também, fica à vontade para deixar aqui que eu vou estar olhando, certo? Até o próximo.